Olá, gente, eu sou Luzimânia Abdias e esse é o seu programa Meta Mudança. Mais uma vez nessa jornada de autoconhecimento, nessa jornada de mudança, muito bem acompanhado novamente pela doutora Luzia, que vai trazer seu cumprimento. Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Não perca a viagem. Nessa viagem de autoconhecimento, hoje nós vamos tratar um assunto importantíssimo, que é a procrastinação. Esse nome difícil de falar, procrastinação, isso mesmo. A procrastinação, o que é? A gente pode definir procrastinar como um comportamento de adiar as coisas, adiar algo que nós tínhamos que resolver, deixar pendente um assunto que tínhamos que fazer, deixar para depois, aquilo assim, amanhã eu faço. Esse é o procrastinador. Esse procrastinador é muito comum, depende de educação. Como é que surge a figura do procrastinador? São várias vertentes aí, né? Tem o procrastinador que ele adia algo que tem para resolver e algo que tem para fazer, mas tem também aquele procrastinador que em um dado momento você não quer lidar com situações, então também você adia aquele momento de entrar ali em confronto com você mesmo. São momentos que vão te causar de repente muito esforço, vai requerer demais do sujeito, e o sujeito acha, ele não acha, tá? Uma maneira de falar, que ele adiando aquilo ali, ele procura adiar ao máximo para ele não ter trabalho. Vai adiar o sofrimento. Vai adiar o sofrimento, exatamente. O procrastinador, ele tem características marcantes. E quando a gente entrar aqui nas características, você coloca o seu diário de bordo e começa a escrever essas características. É muito importante você anotar as características, porque você vai fazer um autorretrato, você vai ver se você está caminhando como um procrastinador, se você tem apenas alguns detalhes, algumas nuances desse procrastinador, né? Eu me vejo muito nisso. Eu sou uma pessoa, já fui mais procrastinador, não é? Eu já fui mais, eu adiava muitas coisas que eu tinha que fazer, deixava para amanhã, achava que podia fazer e acabava fazendo corrido ou mal feito, aquém daquilo que eu podia fazer. Algumas características importantes do procrastinador. O procrastinador é quem tem esse hábito, né, de não querer sofrer, de não querer entrar logo em contato com o que precisa ser feito. Ele sofre mais, tá? Ele posterga aquele sofrimento, aí ele sofre numa dose maior. E por adiar, né? E normalmente ele tem um baixo desempenho. Uma das características dele, ele tem um baixo desempenho em tudo que ele vai executar, porque ele já faz, como dizem, no laço. Esse baixo desempenho pode ser profissional ou até mesmo na escola, estudante. Sim, porque se eu tenho um tempo hábil para fazer a minha lição, para estudar, ou para apresentar um trabalho, ou para ler alguma coisa, e eu não leio, eu estou fazendo pouco do tempo, não estou calculando o tempo. E o procrastinador, ele tem um péssimo relacionamento com o relógio. Muitos acham que péssimo relacionamento com o relógio é só chegar atrasado. Não, chegar atrasado pode ter a ver com procrastinação de começar a se arrumar ou não, porque tem outras coisas envolvidas também. Mas quando eu vou adiando o que eu tenho que fazer depois de última hora. De última hora eu não rendo quase nada, eu rendo muito pouco. Então aquilo que eu poderia ter de valor, que era um bom desempenho, um excelente desempenho, vai estar sempre baixo. E às vezes a mãe diz, ou quando é criança, né, ou a gente diz pra gente mesmo, é porque eu sou burro, uso o termo, né? Não é porque é burro, é porque fez um mau uso do tempo, porque adiou o tempo que deveria estar investindo ali naquilo ali que ia fazer. Então esse baixo desempenho já mostra uma outra característica, que é a redução da qualidade
do trabalho que ele deveria fazer. Às vezes é um bom profissional, mas não executa a sua função bem por conta da procrastinação, não é mesmo? Ele não será um bom profissional. Sim, ele é um bom, poderia ser um bom profissional pelas habilidades que traz dentro de si. E não teria dificuldade. Normalmente essas pessoas, elas são muito inteligentes, porque elas fazem pouco do tempo que precisa se dedicar. Elas acham que vão se dar muito bem de última hora, de improviso. Então, de burra, digamos assim, elas não têm nada. Verdade. Mas acaba esse inteligente pra caramba, tá? Ele tem um baixo desempenho. E interessante que pode se presenciar durante a jornada e da vida pessoas com a inteligência e grau de informação até menor do que alguém que está em ascensão, que está realizando coisas, porque essa pessoa que está realizando, ela simplesmente não confia no potencial dela, então ela reconhece que ela precisa estudar mais, então ela não procrastina esse tempo. Então a gente vai ver aí o baixo desempenho, a redução da qualidade que ele podia ter, que leva também a um não cumprimento de prazo nenhum, né? São pessoas que geralmente não cumprem prazo. Você tem 30 dias para fazer isso, vocês têm 30 dias para entregar o trabalho, e o procrastinador ele vai fazendo o quê? Vai empurrando 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quando ele vai fazer, está na véspera. Aí ele passa a noite fazendo aquilo ali, se esgota, né? E fica nervoso, irritado, que eu acho que você vai falar disso mais para frente, né? E realmente é um problema muito sério que não tem a ver com a falta de capacidade do sujeito. Muitas vezes não tem a ver com a falta de capacidade do sujeito de fazer as coisas. Podem ser várias coisas, tá, gente? Pode ser um grau de ansiedade muito grande, pode ser muita coisa. A gente aqui só está elucidando. A gente só está trazendo algumas características nesse primeiro bloco para você entender, para você fazer o teu perfil ou para você escrever no teu diário de bordo essas características. Olha a primeira, baixo desempenho, o não cumprimento de prazos, a redução da qualidade de trabalho, e também tem uma outra coisa importante que ela falou logo no início, o distanciamento das tarefas, né? A pessoa não quer sofrer, eu tenho que fazer, mas como eu não quero fazer, como eu não queria fazer isso hoje, eu não queria ter contato com isso hoje, é muito penoso para mim, então a pessoa vai se afastando, coloca a tarefa bem para mais tarde. Só que eu até, nós estávamos conversando, vai até a hora de abandonar o parquinho. Eu vi uma fala, né? Uma fala desse tipo, ela conta um exemplo, né, a locutora, de quando os pais a levaram a um restaurante que tinha um parquinho. Ela diz até que acha que deve ser o Habib's, porque ela não lembra muito bem que ela era criança, e ela deixou um brinquedo lá que ela achou muito difícil e gerou uma ansiedade muito grande nela. Ela falou, eu vou nele, mas eu vou depois que eu for na piscina de bolinha, que eu for nesse, eu vou nesse escorregador aqui. Só que ela nunca ia. Quando chegava esse período que ela disse que ia, ela olhava, falava, não, vou dar mais uma voltinha no outro, depois eu vou aqui no escorrego. Não, aí chegava a hora, ela, não, depois eu vou. E ela fez esse processo durante muito tempo, todo o tempo que eles estiveram ali. Aí chegou um dado momento que a mãe dela chamou, falou, tá na hora de ir. E ela disse, mas eu não fui no escorregador que eu queria tanto ir. Aí ela pediu pra Nência, pelo amor de Deus, deixa eu ir pelo menos uma vezinha aqui. E a mãe falou, então tá, bora, rápido. E ela subiu. Aí ela pensou, poxa, se eu soubesse que era tão bom, que não causava mal nenhum, o alívio que eu tive, tão gostoso passar por esse... Eu teria ido antes e teria ido mais vezes. Verdade. Tem hora na vida que a gente tem... E chegou a hora dela abandonar o parquinho, é verdade. Não tinha jeito. Então o distanciamento das tarefas vai gerar estresse, vai gerar irritabilidade, pessoas irritadas com as tarefas, e também com desculpas em excesso, né? Pessoas
que toda hora inventa uma desculpa. Por que você não fez isso? Ainda não consegui, não deu tempo, amanhã eu faço, estava com dor de cabeça. Então, precisamos ter cuidado, porque ao procrastinar, ao isso se tornar rotina, tem hora que a vida vai chamar você e vai dizer para você, tem que sair do parquinho. Tem que sair do parquinho. E aí, quando a vida diz que você tem que sair do parquinho, meu amigo, não tem jeito. Você tem pouquíssimo tempo, você tem que sair do parquinho. Definição da vida profissional, término de curso, relacionamentos, toda a tua vida está em suspenso enquanto você procrastina. Então, tem hora que você agora, de posse dessas características, com todas essas características escritas no seu diário de bordo, você, tenho certeza, vai sair do parquinho. E no próximo bloco, nós vamos trazer algumas ferramentas para você sair do parquinho. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Aguarda aí. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. Olá, de volta com esse assunto super interessante. Sei que você está aí com o seu diário de bordo aí traçando todas essas informações sobre procrastinação. Um detalhe importante da procrastinação é que ela está muito relacionada ao presenteísmo, né? O que significa isso, doutora? Presenteísmo, ao contrário do absenteísmo, né? O absenteísmo é quando eu falto o trabalho. O presenteísmo é quando eu vou de corpo, mas não estou presente. Então, trazendo para a questão aqui, a pessoa fica ali, está no posto de trabalho, ela para trabalhar, para fazer a sua atividade, o que precisa ser feito. Só que ela não rende, porque ela não consegue se concentrar nas atividades que estão ali, no presente. A mente da pessoa está viajando. A mente está longe, viajando, e isso vai provocando um distanciamento que vai fazendo com que ele se torne incapaz de se dedicar às tarefas. Essa viagem mental aí do colaborador, no caso que nós estamos falando agora de trabalho, não pode ser associada à figura do sonhador. Ou pode? Tem a ver uma coisa com a outra? Pode ter a ver, sim, porque também, mas não só.
O sonhador, ele tem a mente, a gente tem um déficit de atenção, ele não consegue focar, firmar o pensamento, ali, a atenção naquilo ali que ele está fazendo. Qualquer coisa desfoca a pessoa. Então, se a pessoa tem isso num grau para ser chamado um transtorno, precisa avaliar, precisa passar por uma avaliação neuropsicológica para ver o quanto, se aquela pessoa possui esse déficit de atenção e o quanto de déficit existe. Tá? Mas falando assim de forma geral, pode ser isso e pode ser também a pessoa estar desmotivada com aquilo que ela está fazendo. Aí ele viaja. Ela encontra não entendi. Aí ele viaja. Leva a sua mente para outros lugares. Pode ser uma grande ansiedade. Tem um transtorno chamado TAG, transtorno de ansiedade generalizada. É que a pessoa pensa em tudo, se transtorna, é ansioso com tudo ao mesmo tempo. Então essa pessoa ela nunca está no presente, ela está no futuro. Então ela não está ali, o presenteísmo, ela está ali, mas ela não está ali. Então, está de corpo. Ela está de corpo, mas não está, porque ela está pensando em 1000 coisas, ruminando 1000 coisas. Interessante isso. Então a gente fala assim de procrastinação, de repente o sujeito, ele é até uma coisa bem interessante de falar, a psicologia não trata a procrastinação, ela trata o procrastinador, porque cada um que procrastina, que vai procrastinar, que desenvolve um tipo de comportamento, tem um como. Não gosto nem de falar um porquê, porque o porquê justifica, né? Mas tem um como. Como que essa pessoa se relaciona com o tempo, como que ela se relaciona com as atividades dela, como ela se relaciona com o mundo, né? Ao redor dela, como ela se coloca no mundo. Bom, vamos seguindo então, a gente vai trazer, conforme prometido, algumas ferramentas que você pode utilizar para mudanças. Se você entendeu que você pode ser um procrastinador, né? Se você anotou aí. A primeira ferramenta é uma ferramenta bem simples, só depende de você, não depende do coach, não depende do psicanalista, não depende do psicólogo, depende única e exclusivamente de você. Eliminação dos agentes de distração. O que são os agentes de distração? É aquilo que tira o teu foco, aquilo que tira a tua visão. Quando você sentar, então, no trabalho, você não leva o teu celular, você não leva o smartphone. Deixa o smartphone guardado longe de você, porque se você leva o smartphone e ele dá aquele fatídico você fica ansioso, curioso para olhar. Às vezes você está esperando ou não esperando uma mensagem. Então você precisa eliminar os agentes. Se a música é um agente de distração, não coloca música quando você tem que estudar, quando você tem que trabalhar, quando você tem que executar uma tarefa. A eliminação desses agentes pertence única e exclusivamente a você. O querer. O querer. O querer mudar. E a gente quer, sinaliza que quer mudar, tem o desejo de mudar. Às vezes conseguimos fazer isso sem a ajuda de um profissional, outras vezes nós precisamos de um alto grau, né? Um alto grau. É como um preparador físico, né? A gente tem um preparador físico que nos ajuda, a gente tem uma vontade de fazer o exercício, mas a gente teme que sem esse preparador físico a gente vá relaxar, digamos assim. Então a gente tem um preparador físico que disponibiliza o tempo e cobra da gente coisas que às vezes se doer e a gente estiver sozinho, a gente vai parar, não é isso? Verdade. A gente vai parar para descansar daquele exercício que não podia parar. Então aqui também, muitas vezes você precisa de alguém para treinar, para te treinar, para te ajudar. O querer é o primeiro passo e primeiro grande passo. É reconhecer e querer mudar. Exato. De repente você consegue grandes coisas mantendo o teu celular longe. Música eu não posso, né? Eu, para me concentrar em alguma coisa, tenho que desligar tudo. Eu não consigo, porque eu vou assim prestando atenção em tudo que está ao meu redor. Então, se eu consigo controlar dessa forma, tudo bem. Se eu não conseguir, eu preciso de alguém que me treine, que me ajude. Aí que entra, que é o papel do psicólogo. Exato.
Segunda característica, a segunda ferramenta que você anota aí, a primeira é eliminar os agentes distratores, né, os agentes de distração. Segunda característica, manter-se focado. Manter-se focado. Foco. O foco é se eu quero. Então tem muita coisa interna, né, dentro da nossa mente. Se eu vou para uma atividade que ela é um peso para mim, tem alguma coisa errada acontecendo, que eu não gosto de fazer aquilo ali. É claro que algumas coisas a gente gosta mais, outras a gente gosta menos, mas a gente precisa fazer até aquelas às vezes que a gente não gosta. E aí a gente mantém o foco como numa coisa que eu não gosto. Aí você tem que ir pela necessidade que tem de você fazer aquilo ali, que mesmo não gostando você precisa fazer. Como que a gente mantém o foco na atividade física? Dói, né? Tem hora que a gente fica, meu Deus, mas quando a gente pensa que a gente precisa fazer, tá? Que é uma necessidade e que a gente tem até o direito de escolher não fazer, mas a gente não vai ter a saúde que a gente conquistou, que a gente tem hoje, se não fizer, então a gente diz, não, precisa ser feito, vamos fazer, porque o que não mata fortalece. É assim com as nossas tarefas cognitivas também, ou com algo, com alguma coisa que a gente precisa fazer. Vai doer, mas vai resolver, e vai causar um bem-estar incrível. Isso é manter foco. Quando eu não vou pelo prazer, eu vou pela necessidade e o prazer que aquilo vai me dar depois. Exato. Terceira ferramenta, está muito ligada com a primeira, a gente não vai nem ficar muito tempo, que é bloquear as interferências externas. Quando você bloqueia isso, se você costuma resolver o teu trabalho com a janela aberta, mas a janela aberta te dá uma visão muito bonita e você se distrai, fecha a janela, bloqueia tudo aquilo que vai vir de fora para que você mantenha-se focado no cumprimento da tua tarefa e não se utilize da procrastinação. Posso dar um exemplo? Sim. Eu estou aqui fazendo um esforço terrível para ficar focada, porque quem já viu os outros vídeos, né, as outras gravações, o meu olhar ele dispersa, ele vai para longe e quando ele vai eu já sei que o pensamento vai atrás dele. Ou eu não sei quem que está indo primeiro, quem que está indo atrás de quem. Então focar Então eu toda hora me lembro, é um grande policiamento de que eu preciso o quê? Focar. Eu tenho que focar, porque eu estou fazendo uma coisa, eu tenho que focar, porque eu tenho que falar, tem responsabilidade daquilo que eu estou falando, então eu preciso focar. E finalmente, o último ferramenta que você vai escrever aí, que é a criação e controle de metas. Isso é muito legal. Que são as metas? São os objetivos diários. Metas são curtas, metas são fragmentos do objetivo que você tem. E nós vamos trazer isso num próximo programa, mas focar na sua meta, escreve aquilo. Sim, e tem uma coisa muito interessante, além de precisar ser escrito, né? Porque a gente escreve, vai ficar lendo aquilo ali, coloca lembretes na geladeira, em quadros. Ainda tem também a questão da agenda, você se programar na véspera. Houve uma época que eu acordava e apesar de eu ter a minha agenda de atendimentos, era só de atendimentos que eu tinha. A agenda da minha vida eu não tinha, não possuía. Só que eu sei exatamente o que eu vou fazer no outro dia. Então, porque eu preparo o meu dia na véspera. Eu já acordo sabendo o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer amanhã. E é uma boa dica, né, para manter foco, para você criar metas, ter o controle da sua vida. Isso gera muita alegria, muito menos ansiedade, menos briga, menos confusão. Mais organização. Mais sucesso. Mais sucesso. Então você que nos assistiu, eu creio que se você se identificou com alguma dessas características, se você, ainda que não se viu como um procrastinador, mas que você tem algumas características, você pode se utilizar dessas ferramentas, eliminar a distração, manter-se focado, bloquear as interferências externas e criar e controlar as metas. Eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Foi uma alegria muito grande compartilhar esse tempo com você. Espero que para você também. Um beijão no seu coração. Tchau.